a gente sempre trata de assuntos que possam nos auxiliar nas nossas decisões, na nossa vida, nas nossas reflexões em casa. E hoje não é diferente. Trata-se de um tema que a gente já conhece, já pensou sobre ele, mas a gente sempre busca repensar de uma forma mais útil para as nossas vidas a cada instante. O nosso tema de hoje, então, é o livre-arbítrio. Uma simples análise de um elemento tão importante na nossa vida, de que forma a gente pode utilizá-lo, como compreendê-lo melhor. Então, nosso tema de hoje, livre-arbítrio. Todos nós já ouvimos falar dessa palavra, principalmente do ponto de vista material. Mas o que seria ter ou não? O que seria livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando eu escolho. Sim, é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, de escolher o que fazer. Há uma eterna discussão filosófica se o homem é livre ou não para tomar as suas próprias decisões. Há muitas opiniões de o homem ter ampla liberdade para fazer o que quiser, há opiniões que dizem que o homem não tem liberdade nenhuma. Os deterministas dizem que o nosso futuro, a nossa conduta já é previamente traçada. Então, por essa teoria, nós não seríamos responsáveis por nada. Tudo já estaria previamente designado, previamente traçado. Mas e do ponto de vista espírita? O que nós temos aprendido através da doutrina espírita sobre os nossos atos, sobre nós mesmos, sobre evolução? Então, a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos em evolução, que temos escolhas a fazer e que essas escolhas determinam quem nós somos. Então, uma vez criados por Deus, como diz o Livro dos Espíritos, somos criados simples e ignorantes. Ou seja, não temos nenhum conteúdo além daquelas leis morais básicas que Deus nos colocou. E com ela nós temos aquele conhecimento inicial para a nossa evolução. Não somos bons e não somos maus, mas temos a oportunidade de escolher o que nós faremos. Kardec pergunta aos espíritos: por que tem gente boa e gente ruim? Os espíritos respondem: somos criados simples e ignorantes e vamos escolher praticar o bem ou praticar o mal ao longo da nossa evolução. Então, nós temos a possibilidade de determinar quem nós realmente somos. Nós temos a possibilidade de evoluir. Do ponto de vista espírita, é o que tem nos ensinado. E nós já estudamos aqui em outra oportunidade que essa é a chave para a melhora da nossa vida. Escolhas mais conscientes, escolhas mais equilibradas, escolhas que reflitam evolução espiritual. Mas até os dias de hoje, a gente consegue ver grande parte da população justificando: mas eu agi assim porque é da natureza humana, porque o corpo físico exige isso. Eu sou muito ansioso, então eu preciso comer muito. O meu corpo é diferente, ele é maior, eu posso comer muito. Mas eu fui criado assim, eu sou sem paciência mesmo. Mas eu fui criado assim, homem tem que ser dessa forma. Já pensou como que eu vou agir diferente da forma como eu fui criado? Então, nós temos uma série de desculpas para dizer que nós somos assim ou de outra forma, por motivos milhares que não são a nossa própria vontade. Então a gente quer ser livre. Eu tenho livre-arbítrio, mas só para o que interessa. Eu quero ter livre-arbítrio para escolher o que eu vou comer, a roupa que eu vou vestir. Mas quando a gente é chamado a responder pelos nossos atos, já não temos mais. Aí a gente justifica. De fato, a nossa criação nos influencia muito. Porque quando criança, numa nova encarnação, nós somos sim muito influenciados pelos pais, pelos vizinhos, pelo local onde nós somos criados. E essa influenciação, ela é positiva ou negativa? Não podemos classificar nem de positiva nem de negativa, mas de importante, porque onde nós nascemos decorre de um planejamento prévio,
para que aquele local possa nos tornar melhores, para que aquele local seja importante no que nós temos para aprender nessa encarnação. Então não é que ele seja bom ou ruim, ele é importante. É por isso que no mesmo local saem pessoas que têm pensamentos completamente diferentes uns dos outros. Na família saem pessoas com opiniões diferentes umas das outras. Um filho vai enxergar a família com dificuldade financeira com revolta. Fala, não, essa vida não é a que eu mereço. Meu pai e minha mãe são preguiçosos, ou podiam ter feito isso e não fizeram. Outro entende. Fala, eles se esforçaram para me criar. Eu não preciso de tanto. Eu fui feliz daquela forma como eu fui criado. Então a gente percebe que o local onde a gente nasce vai nos influenciar, mesmo que a gente não perceba imediatamente. Mas como nós somos influenciados depende de nós. Como a gente vai enxergar o que aconteceu, o que quiseram nos dizer naquele instante, depende de nós. E isso mostra quem nós somos. Porque o sentimento de revolta e de incompreensão está instalado em espíritos com maior grau de dificuldade. Aquele espírito que está um pouco mais adiantado, ele compreende o que se passa, mesmo que ele não seja espírita, mesmo que ele não tenha um conhecimento de reencarnação, ele compreende aquela real necessidade. Ele compreende as pessoas que estão ao seu redor, ele compreende a importância daquilo que acontece. Então a gente percebe que o nosso livre-arbítrio, a possibilidade que a gente tem de nos comportar como a gente achar melhor, ele é influenciado por uma série de coisas. A primeira delas é a nossa infância. Onde nós fomos, por quê, como, de que forma nós fomos criados. E ainda perguntaram para Kardec, mas vem cá. Kardec perguntou para os espíritos, mas vem cá, e as vidas passadas que influenciam nesta vida, não retira o nosso livre-arbítrio? Porque nós sabemos que apesar de a gente não lembrar das nossas vidas anteriores, ela vem a nós através de intuição, de condicionamentos de comportamento que nós temos, medos, receios e várias qualidades que nós temos. Todas qualidades e dificuldades que nós vamos exercendo ao longo de várias encarnações, mas elas não limitam a nossa liberdade? A gente poderia responder ao contrário. A nossa liberdade é consequência de quem nós somos. Então vejam, quando nós vamos fazer uma escolha, a gente escolhe com base em quê? Ao prévio conhecimento e características que nós temos. Então quem nós somos, aquilo que nós trazemos de outras vidas, são os elementos necessários para que a gente tome as nossas decisões. E a isso nós vamos acrescentando criação desta vida, aprendizados na escola, aprendizados na rua, dificuldades, sofrimentos, alegrias, tudo que vai acontecendo vai mudando quem nós somos e vai acrescentando elementos que vão mudar as nossas decisões. Se a gente fechar o olho aqui rapidamente e pensar quem nós éramos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente percebe que muita coisa vai se alterando. Decisões que nós já tomamos anteriormente, não tomamos mais. Sentimentos que nós tínhamos, não temos mais. Palavras e atitudes que a gente utilizava, não temos mais. Nós vamos nos alterando, aprendendo as lições. A gente já viu aqui que sofrimento não é ruim. Errar não é ruim. São simplesmente elementos para que a gente possa evoluir. São simplesmente elementos para que a gente possa tomar decisões melhores lá na frente. Então, ter livre-arbítrio é ter a possibilidade de tomar decisões com base em quem nós somos. A grande questão é que muitas vezes a gente não para pensar quem nós somos.
Mas eu só namoro com homem e mulher assim. Toda vez é assim. Toda vez eu sou mandado embora do emprego por isso. Toda vez meus colegas de emprego são da mesma forma. Eu sempre tenho uma doença. Eu sempre tenho um sentimento. Mas a gente nunca busca a origem de todos esses problemas, de todas essas dificuldades. Por que estamos assim, nesse instante? Ou porque ao longo do tempo passamos por várias situações que são repetitivas. Mas eu sou livre. Por que o livre-arbítrio não nos tira os nossos problemas? Por que então ele não resolve os nossos problemas? Mas eu sou livre para estudar o tanto que eu quiser para ter o melhor emprego do mundo. Eu só sou livre para ficar com as pessoas que eu amo e me amam onde eu estiver. Eu sou livre para escolher ter uma saúde a melhor possível. Mas não estamos utilizando como deveríamos o nosso livre-arbítrio. Ele é o maior tesouro que Deus nos deu. A possibilidade de escolher como evoluir, em qual velocidade evoluir. Mas nós não prestamos muita atenção nele. E isso, mais uma vez, é pela nossa vida materialista, onde a gente pratica uma conduta e outra e se preocupa com o material. E como a gente sempre diz, nem sempre por maldade, mas por falta de tempo, por falta de estímulo à reflexão. Nós não somos estimulados. A gente trabalha, chega em casa, come, dorme, vai trabalhar, volta, chega em casa e tem a mesma rotina, sem ter tempo de pensar em quem nós realmente somos. Se somos livres, por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento voluntário? E por que, principalmente de tudo, nós temos uma desculpa para tudo? É meu corpo, é meu histórico familiar, eu fui criado assim. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos, grandiosos. Sabemos que existem energias que nos influenciam e nós influenciamos, positivas e negativas. Sabemos que tudo tem energia. Todo pensamento, toda palavra, toda conduta tem uma energia, positiva ou negativa. E mesmo assim nós não utilizamos esse conhecimento em nosso favor. Então temos que aprender a viver uma vida mais espiritualizada, uma vida que valorize quem nós realmente somos, uma vida em que a gente de fato possa escolher o nosso destino. Eu quero evoluir e ser feliz, sim, mas temos que agir de forma condizente com isso. Viver cercado de determinadas pessoas, agir de determinada forma e cultivar determinados sentimentos não faz com que a gente evolua de uma forma rápida e atinja a felicidade de uma... Então a gente percebe que somos muito mais fortes do que nós imaginamos, mas não utilizamos a nossa força. E onde está a força do Espírito? Tem um livro com esse nome. O livro chama Sentimento, a Força do Espírito. Onde está a nossa força? Nos nossos sentimentos. Como eu mudo o meu sentimento? Como nós mudamos o que nós sentimos? Agora eu quero ser diferente. Eu quero cultivar o amor, a benevolência. Eu quero ter paciência. Como nós mudamos os nossos sentimentos? Mudando a origem deles no nosso pensamento. Primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa forma de pensar.
compreendendo o que o Espiritismo tem para nos esclarecer. O verdadeiro espírita, aquele que quer evoluir, aquele que quer ser diferente, aquele que busca a felicidade eterna, ele tem que agir de uma forma diferente. Ele é livre, mas se quer determinado caminho, tem que seguir por aquele caminho, tem que escolher seguir por aquele caminho. Temos que mudar os nossos pensamentos. Não cabe mais a um espírita fazer distinção em relação a sexo entre uma pessoa e outra, entre condição social de uma pessoa ou outra, entre a cor de uma pessoa ou outra, nacionalidade de uma pessoa ou outra. Se pensamos assim ainda, ou determinadas outras formas de preconceitos, fica difícil mudar os nossos sentimentos. Fica difícil buscar o sentimento do amor, da compreensão, da benevolência. Fica difícil praticar a caridade sincera. Se a gente não buscar compreender que todos somos espíritos com corpos diferentes a cada encarnação, por um objetivo específico para aquela encarnação. Então, se fomos criados ou estamos inseridos em uma sociedade que ainda coloca em nós qualquer informação que seja contrária à ideia de que todos os espíritos são iguais, e cada um tem as suas provas a serem vencidas, temos que vencer essas ideias. Temos que compreender que elas não são condizentes mais com a evolução que nós estamos buscando. À medida que nós nos compreendemos como uma família universal, como espíritos que buscam a evolução, como filhos do mesmo Pai, o nosso sentimento vai mudar, a nossa vibração se eleva e a nossa vida começa a ficar diferente. A vibração do nosso pensamento se torna muito mais sutil, os nossos companheiros mudam, as energias que nos acompanham mudam, as nossas intuições mudam, e nós vamos ficando mais fortes, porque o nosso sentimento ele é positivo. Buscamos as pessoas para amar, para auxiliar, para compreender e perdoar, para compreender e ajudar, para compreender e saber silenciar. E percebam, aí o livre-arbítrio começa a fazer mais sentido para nós, porque livres nós somos quando conseguimos vencer a nossa inferioridade. Hoje ela manda em nós, porque se alguém me ofende eu fico com raiva. Quando alguém nos desagrada, a gente quer desagradar a pessoa. Quando alguém nos ofende, a gente ainda ofende aquela pessoa. Então nós somos reféns da nossa inferioridade. Mas à medida que esse mecanismo que eu disse vai sendo exercido, mudar a forma de pensar, mudar o pensamento, nós vamos deixando de lado aquele que nós éramos, as nossas tendências negativas, e vamos mudando, e vamos sendo cada vez mais livres. Livres para tomar as melhores decisões possíveis frente ao que nos é apresentado. E a energia ela vai ficando tão positiva que ela começa a contaminar aqueles que estão em volta. Então a gente começa a determinar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Então de influenciado, a gente passa a ser influenciador positivo daqueles que estão ao nosso redor. E a nossa energia ajuda as pessoas que estão ao nosso redor a tomarem as melhores decisões possíveis para que a gente possa seguir a evolução. Evolução é como subir uma montanha. Quanto mais alto a gente está na montanha, mais a gente vê lá embaixo.
De início a gente só vê poucos metros e vai subindo, e a gente vai vendo mais amplo, tendo uma noção do todo. Tendo uma noção do todo, temos como tomar melhores decisões na nossa vida. Temos como vencer. E assim a gente percebe que o corpo não nos influencia, nós é que influenciamos o corpo. O corpo nos limita, sim, porque um espírito é muito mais grandioso do que o nosso eu encarnado. Um espírito tem muito mais atributos do que esse nosso eu encarnado. Mas essa limitação, ela é necessária para os objetivos desta encarnação. Mas a nossa grandiosidade está latente. A nossa grandiosidade está sendo exercida pelas nossas decisões, pelo nosso espírito que se desdobra durante a noite. Então nós não perdemos, só somos limitados um pouco nas nossas encarnações. Mas o nosso espírito é grandioso. Nosso espírito está pronto para trabalhar. Ele deseja, mas a gente, enquanto encarnados durante a nossa vida, a gente se distrai. Preocupa com a vida, com o carro, com a casa, com o emprego, trocar de roupa, andar bonito. Não que não seja importante isso, mas não é só isso. É importante compreender o todo, para que assim o livre-arbítrio faça sentido e seja efetivamente utilizado por nós. Então, quando o Evangelho, quando o Livro dos Espíritos nos diz que nós temos a opção de escolher, é para que a gente de fato escolha. Não para que a gente seja levado pela vida. Não para que alguém decida por nós. Não para que alguém diga o que é certo ou o que é errado. É preciso que a gente tome as nossas próprias decisões, que a gente faça as nossas escolhas com base na nossa bagagem que nós trazemos. Ah, mas minha bagagem está bem fraca. Eu tenho um vizinho que tem um conhecimento muito melhor que o meu. Mas a nossa bagagem nunca vai melhorar se a gente não começar a tomar as nossas próprias decisões. Mesmo que não seja tão boa, errar faz parte. Sofrer faz parte da nossa evolução. Por isso que a gente vai renascendo, trocando de corpo, de sexo, de cor, de altura, de tamanho, de continente, para que a gente tenha um pouco da experiência de todos. E assim a gente saiba tomar as melhores decisões. A gente saiba compreender as dificuldades do próximo. Quanto mais conhecimento então a gente tem, maior a nossa chance de fazer uma escolha correta, uma escolha adequada, uma escolha que contribua para a nossa evolução espiritual. Então é preciso que a gente busque de fato o exercício da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. E aquele que fizer exercício utilizando-se dos instrumentos que o Espiritismo nos traz, estará aí bem munido para que a sua evolução dê um salto, para que a sua evolução acelere, para que a felicidade possa se aproximar ainda mais de nós, ou para que a gente compreenda com mais serenidade os sofrimentos que são necessários neste momento ainda para cada um de nós. Então a escolha é nossa. Não é mentor, não é vizinho, não é pai, não é mãe, não é marido e não é mulher que vai escolher para nós. Somos nós. O que uma casa espiritual faz por nós é limpar as energias negativas. É muitas vezes retirar aqueles obsessores que impedem que nós tenhamos uma mente limpa para pensar melhor. É nos intuir, mas no final das contas a escolha é sempre nossa. O que a energia positiva faz é favorecer o nosso pensamento, é favorecer o nosso livre-arbítrio, e assim a gente toma melhores decisões para seguir na nossa vida. A gente vê o que não conseguia ver antes, mas a escolha é sempre nossa. Nenhum espírito de luz
retira o nosso ou limita o nosso livre-arbítrio. Se nós eventualmente pedirmos ajuda, seremos ajudados, mas a escolha é sempre nossa. Sempre nossa.